Fala aí, galera, sejam todos bem-vindos ao canal Espaço da Bola. Bruno Moura aqui, vindo em mais um Alagoas em Foco para a gente falar do futebol alagoano. Desde já eu agradeço a presença de vocês aqui no canal, né? Quem está acompanhando pela primeira vez, eu peço também para que se inscreva aqui no canal para a gente crescer cada vez mais aqui no YouTube. E também vem aqui embaixo do vídeo aqui, ó, e aperta no like, gostei, joinha, como você quiser, no dedinho pra cima lá, né? Aí, velho, o vídeo da gente fica em alta aqui no YouTube e mais pessoas conseguem acessar aqui o nosso canal, certo? Então vamos lá, dar essa forcinha pro trabalho da gente e vamos embora falar do futebol alagoano. Começando pela sexta-feira, quando o CRB jogou contra a equipe do Avaí e muito prejudicado pela arbitragem, o CRB acabou sendo derrotado. 1-0 para a equipe do Avaí, né? Que o CRB já tinha muitos desfalques naquele jogo. Estava jogando sem o Diego Torres, sem o Gum e sem o outro jogador foi o Jean Patrick. Já desfalcado desses caras aí por muito desgaste físico, o CRB teve que correr atrás, né, do prejuízo, mas mesmo assim quando chegou lá, logo no começo do primeiro tempo, né, teve o Renan Bressan expulso injustamente, né, em um lance que ele subiu realmente com o braço levantado e atingiu o jogador do Avaí. Mas não era um lance de agressão, não era um lance para vermelho direto, como o juiz foi lá e aplicou, né, deu vermelho direto para o Renan Bressan e ele foi expulso, acabou prejudicando a equipe do CRB. E na sequência também um gol mal validado, né, de um jogador do Avaí, ele estava impedido na hora do cruzamento e quando chegou a bola dentro da área, ele estava impedido lá, ele não pegou na bola, só que ele foi para a disputa com o zagueiro. E nisso daí, ele já caracteriza um lance de impedimento. Ele foi disputar a bola, apesar de não ter pego na bola propriamente dito, ele acaba participando do lance, então teria que ser anulado. Na sequência foi o gol do Avaí, né? Então, muito prejudicada aí a equipe do CRB nessa partida. O outro jogo da Série B foi no domingo, quando o CSA venceu a equipe do Cruzeiro por 2-1, saiu atrás no placar, mas teve muita força, muita qualidade e conseguiu correr atrás, né, e buscou a virada, né? 2-1 para a equipe do CSA. Boa vitória aí contra o Cruzeiro, mais um capítulo do Fala Zezé, né? Agora é Fala Pastana, beleza? Então, velho, foi muito bom esse resultado aí para a equipe do CSA, porque manteve a sina contra o Cruzeiro, né? O CSA, desde 2019, foram 5 jogos contra o Cruzeiro até aqui, 3 vitórias e 2 empates, né? O Cruzeiro não vence a equipe do CSA, impressionante. Aliás, o Cruzeiro tem muita dificuldade quando joga contra os times de Alagoas, não só o CSA, né? O CRB também é uma pedra no sapato do Cruzeiro. Então, fica esse detalhe também. No meio da semana, a gente teve já uma partida do CRB contra o Náutico na terça-feira. O CRB acabou empatando em 1-1 contra a equipe do Náutico, né? O líder Náutico estava perdendo o CRB até o finalzinho do jogo, né? Nos acréscimos, o gol do Caetano que decretou o empate, né? Foi uma partida, um jogo importante, um ponto importante para o CRB, né? Conquistado lá no finalzinho na raça contra o Náutico, que é líder. O Náutico tá voando lá no começo, né? Então a gente tá vendo um time surpreendente do Náutico, velho. Tá muito bom, né? Pelo menos em pontuação. O time também joga bem, né? Uma equipe que tem muita qualidade, principalmente ofensiva. E o Náutico tá merecendo ficar lá no topo, pelo menos por agora, né? E o CRB conseguiu um empatezinho, né? Arrancou um ponto aí, eu acho que foi um ponto a se comemorar para a equipe do CRB nesse jogo, apesar de ser um jogo em casa. E ontem, né, na quarta-feira, o CSA acabou perdendo da Ponte Preta, um jogo de muitos erros individuais. A análise do jogo tá disponível aqui no canal, se você quiser acompanhar, né? Foi uma atuação pífia do time do CSA, um time que individualmente errou demais. Muita gente está criticando o treinador, inclusive eu até tirei um pouco do peso das costas do Bruno Pivetti, né? Porque ontem individualmente os jogadores foram terríveis. Erros individuais, entregadas, bolas perdidas, né? E eu acho que o time do CSA teve mais erros individuais do que coletivos nessa partida. Pelo menos eu achei, certo? Fica aberto aqui também o espaço para vocês comentarem sobre esse jogo, mas é o seguinte, galera. O Bruno Pivetti também é culpado, eu também não vou dizer aqui que o Bruno Pivetti está sendo injustiçado e tal, nem nada, né? Eu sei que o Bruno Pivetti também tem a culpa dele pelos erros que o time comete, né? Porque ele está no treinamento no dia a dia e é ele que escala os jogadores. Mas realmente eu acho que os jogadores individualmente tiveram muito mais culpa ontem do que propriamente o treinador.
certo? E já que a gente já falou de todos os jogos aí dos times da Série B, vamos dar uma olhada em como eles estão na tabela de classificação. O CRB vem em 8º colocado com 11 pontos, apesar de ter conseguido um empate, não foi bom em termos de classificação. Se tivesse vencido, estava lá empatado com o Brusque em pontos, estava em 5º ou 6º, né? Acho que estava em 6º por causa do saldo de gols, tá? Mas aí agora está com 11 pontos. E o CSA estacionou lá, está na 13ª colocação, 8 pontos conquistados, só que tem 7 jogos só, né? Tem um jogo para fazer ainda, só que é contra o Botafogo, adversário muito complicado. E fora de casa, que é algo que o CSA não vence desde o jogo do Santa Cruz. Tava vendo aí, né, essa estatística que o CSA não ganha fora de casa desde o jogo contra o Santa Cruz na Copa do Brasil. É um absurdo. Vamos olhar quando foi esse jogo aqui. Foi na Copa do Nordeste, dia 20 de março. Já fazem 3 meses e meio que o CSA não ganha fora de casa. Foda, vamos ver. Tá complicada a situação. E para complicar mais ainda, o CSA perdeu para o Lanterna, que é a Ponte Preta, e mesmo a Ponte Preta ganhando o jogo, nem saiu da Lanterna, para piorar ainda mais a situação aí do CSA, né, para deixar mais um vexame ainda maior essa derrota para a Ponte Preta. Absurdo, velho. Mas ok, vamos dar uma olhada também na Série D do Campeonato Brasileiro, porque nesse final de semana tiveram Asa e Murici em campo. No domingo, a gente teve... Vamos dar uma olhada aqui. Abrindo aqui a Série D, a derrota do Asa para a equipe do Itabaiana. 2-0 para o Itabaiana, o Asa mais uma vez derrotado. Né? Teve um jogador expulso, mas já foi no final do segundo tempo, já estava perto, o jogo já estava 2-0, certo? E o Sergipe venceu a equipe do Murici. O Asa perdeu em casa, né? 2-0. E o Murici viajou para o Sergipe e perdeu por 2-1. Levou 2-0, acabou conseguindo fazer um gol para diminuir, mas não conseguiu evitar essa derrota. Como é que tá a classificação? Já se distanciaram os dois um pouco do G4 da parte de classificação para a próxima fase. Tem Itabaiana e Juazeirense com 8 pontos, Retrô e Sergipe com 7. Aí vem o Asa em quinto com 4, o Murici em sexto com 3, aí Bahia de Feira 3 e Atlético de Alagoinhas 2. Se complicam, né? Asa e Murici, os dois aí buscando uma classificação para a próxima fase. Já fica um pouco mais difícil, né? 3 pontos separam o Asa do Sergipe, que é o 4º colocado. E só pra gente dar uma contextualizada, gente, o Murici tem 3 derrotas e 1 vitória, né? Eu tava até olhando aqui, confirmando, né, se não tinha sido empate, mas foi isso mesmo. O Murici perdeu para o Asa, perdeu para o Sergipe agora, perdeu para o Retrô, só venceu o Bahia de Feira. Enquanto que o Asa venceu o próprio Murici, empatou com o Atlético de Alagoinhas e perdeu para o Itabaiana e Juazeirense. Situações complicadas aí dos dois, mas nada que não possa ser revertido, tá? Eu acho que o Asa, ele tem condições de se classificar tanto quanto o Coruripe, apesar de estarem um pouco mais distantes. Nos próximos dias, e aí a gente já chega num duelo interessante nesse final de semana, um clássico das multidões, nada menos do que isso, né? CSA e CRB, o mando é do CSA, então a gente tem já um clássico das multidões, o CSA vindo aí num momento de muita turbulência, num momento muito complicado, com esses erros, com pressão em cima de treinador, com pressão em cima de jogadores, e o CSA vem nesse momento complicado. O CRB já vem para esse jogo aí com um time um pouco mais leve, depois de ter ido buscar esse empate contra a equipe do Náutico. Apesar disso, nos últimos 2 jogos, o CRB só fez 1 ponto, né? Vamos olhar aqui o retrospecto do CRB. É isso mesmo, veio de um empate com o Náutico, perdeu do Avaí, tinha vencido o Brasil e Pelotas, só que nos últimos 5 jogos o CRB só tem 4 pontos, 1 vitória e 1 empate. O CSA nos últimos 5 jogos tem 7 pontos, vem com um retrospecto um pouco melhor, só que vem de uma derrota aí pesada para a Ponte e nesse clima todo que eu falei aí. Tinha vindo de 2 vitórias seguidas, só que essa derrota aí para a Ponte voltaram à tona diversos problemas que o time tinha, tá? Nesse final de semana, vamos dar uma olhada aqui nos jogos pela Série D. No sábado a gente também vai ter Asa contra Sergipe, o Asa jogando em casa mais uma vez, podendo aí dar uma volta por cima, né? O próprio Sergipe é quem tá no G4, se vencer, o Asa pode colar lá no G4, né? Na fase de classificação. E no domingo, Itabaiana e Murici, Itabaiana que venceu o Asa, né?
e vai jogar agora com o Muricy. Itabaiana é o líder da competição, então um jogo complicado aí para o Muricy, mas vencendo, tem chance de vencer, né? Esses jogos da Série D são muito equilibrados, assim, e eu acho que os dois times têm a possibilidade de vencer seus jogos, mas é muito difícil. Ao longo da semana, na terça-feira, a gente vai ter CRB e Botafogo, né? O CRB recebendo o Botafogo depois desse clássico. Jogo às 9h30 da noite na terça-feira. E aí eu acho que o CRB pode até aprontar para cima do Botafogo, mas o Botafogo é uma equipe que vem forte também, né? Vem até me surpreendendo. Eu achei que o Botafogo não ia fazer nada nessa Série B. Eu achei que o Botafogo ia ser um coadjuvante ali pelo o time que montou, pelo que apresentou no Campeonato Carioca, pelo baixo poder de investimento do Botafogo, por todas as dívidas que está tendo. Eu achei que o Botafogo ia ter uma participação menos ativa na Série B, digamos assim, certo? Então, eu acho que o Botafogo está até surpreendendo nesse início e o CRB pode aprontar, porque eu não vejo muita coisa nesse Botafogo, só que é um time grande, é um duelo complicado, e o Botafogo vem bem nesse início. Não tão bem assim, mas vem ok, certo? Então vai ser um duelo interessante de se acompanhar. Já o CSA só entra em campo no próximo final de semana, né? Joga agora com o CRB nesse sábado e depois só joga no domingo lá contra o Brusque, certo? E então não entra em campo aí ao longo da semana a equipe do CSA, pelo menos é o que o aplicativo tá me passando aqui, viu, velho? Deixa eu abrir aqui o Globo Esporte para ver se ele tem mais alguma informação aqui da tabela, só pra gente encerrar aqui o vídeo, né? Trazendo como é que vai ser essa rodada, né? Na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, na próxima rodada, né, que a gente tem o CSA e o CRB pela 9ª rodada, e pela 10ª é uma rodada que ela começa na terça-feira e termina no domingo, né? Então os jogos são distribuídos por essa rodada. Não é que na rodada o CSA não joga, é que a rodada ela foi esticada, né? Então começa na terça e termina no domingo. O CRB então joga na terça e no domingo vai folgar, não vai ter seu jogo. Talvez tenha algum jogo antecipado para casar com data de Copa do Brasil, mas ao longo do tempo a gente vai trazendo para vocês aqui o calendário e como é que vai ficar a situação dos clubes aí. Mas sábado já tem Clássico das Multidões, 6h30. Atenções voltadas, muita atenção em cima desse clássico. E vamos torcer para que seja um grande jogo para as duas equipes, tá? Que vençam melhor nesse sábado. Um abraço, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Tamo junto e vamos embora cada vez mais engrandecer o nosso futebol alagoano. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Falou.